Olá, eu sou Areta Muritiba e está começando mais um Pensando o Direito. Esse é um espaço da TV Assembleia que traz a você, cidadão sul-mato-grossense, as últimas atualizações jurídicas do Estado e do Brasil, de uma forma dinâmica e com linguagem acessível. Vocês ficaram sabendo que os cartórios de todo o país deverão se digitalizar? Essa é uma novidade trazida pela Lei nº 14.382, promulgada no final de junho desse ano. E o principal impacto decorrente de sua publicação é a criação do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o SERP. Esse sistema irá integrar todos os cartórios do Brasil até 31 de janeiro de 2023. Com isso, os cidadãos que preferirem poderão fazer o registro de diversos tipos de documentos públicos, como certidão de nascimento, de óbito e até de compra e venda de imóveis de forma digital. Essa tendência de modernização do aparelho burocrático nacional é um tema recorrente da nossa programação aqui na TV Assembleia. Exemplo disso é o ponto de vista que preparamos para você assistir agora. O entrevistado desse mês é o advogado Bruno Rumiato. Fique com a gente! Muito bem, começa a partir de agora aqui na TV Assembleia mais uma edição do Ponto de Vista, um espaço que o canal do seu Legislativo Estadual reservou para discussão entre o direito e a política, porque, isso aí eu falo em toda a abertura do programa, o nosso desenho constitucional reservou ao Poder Legislativo um papel de destaque na elaboração do nosso ordenamento jurídico, não só na elaboração, na atualização, no aprimoramento, porque são os deputados estaduais e federais os protagonistas na discussão e na aprovação das leis a quais todos nós vamos estar submetidos ao seu cumprimento. Ainda que essas leis não nasçam no seio do Legislativo, como é o caso do programa de hoje. A gente vai falar sobre a medida provisória que instituiu os cartórios digitais, mas ela já está valendo como lei, já foi promulgada pelo Congresso Nacional. E quem vai explicar o que muda com essa nova realidade tecnológica aí da burocracia brasileira, é o meu amigo Bruno Rumiato, que já participou aqui do Ponto de Vista, na oportunidade, falando sobre o uso capião. Não é verdade, Bruno? Exatamente, Paulo. Uma boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar novamente aqui no programa para trazer essa modernidade dos cartórios de registro de imóveis. Isso mesmo. Eu que fico feliz em ter você de novo aqui, sinal que você gostou bastante da sua primeira participação. Como que está aí em Dourados? Aqui em Dourados está tudo tranquilo, o tempo está bom hoje, só está um pouco frio, né? Tá, aqui o frio só ameaçou. Mas voltando, ou para falar melhor, começando com o nosso tema de verdade hoje, essa medida provisória aí que instituiu a digitalização dos cartórios, Isso aí foi uma grande notícia para a comunidade de advogados? Sim, Paulo, principalmente para aqueles advogados que atuam na área administrativa ou extrajudicial, que é onde vai ter mais impacto essa medida provisória que foi convertida em lei no dia 27 agora de junho. 27 de junho. Exatamente. Ela lei fresquinha então, né? Sim, ela recebeu o número 14.382. E o que essa lei ela vai trazer de principal mudança, A gente está falando de um sistema todo que vai ser criado. Para chegar nesse ponto, é importante a gente entender por que moderniza os cartórios em todo o Brasil com essa lei. A princípio, a gente precisa verificar o quê? A gente passa de um sistema de cartórios locais, que era o sistema que a gente tinha antes, para esse sistema de cartório nacional, onde a gente vai ter o acesso a todos os cartórios do país por meio de uma plataforma digital. Então, a gente muda esse ponto de vista que a gente tinha anteriormente no Brasil, aquele cartório próximo daquela cidade que você vive, daquele estado que você vive, para que você tenha acesso aos cartórios de todo o país, Rio Grande do Sul até Rio Grande do Norte. Existia uma cultura, do cartório local. Você falando, a gente rememora as aulas, de direito administrativo, como você falou, mas também de todos os outros ramos do direito, eles passam invariavelmente a depender de algum registro em cartório, Eu tinha perguntado o que traz de principal mudança sobre isso, mas a gente também pode mudar a pergunta e falar quais são as principais atividades exercidas pelos advogados que vão sofrer esse benefício, vão receber esse benefício.
A gente está falando em cartório, a gente está falando em registro de nascimento, registro de casamento, o que mais? Desde do registro do nascimento até o óbito, mas além disso, a gente está falando de direito de propriedade, onde existe o registro de imóveis, compra, venda, alienação de imóveis, tudo isso vai ser registrado no registro de imóveis, mas existem outros benefícios também e outros serviços que são utilizados que vão facilitar, como o empreendimento de uma incorporadora, isso vai ficar muito mais fácil de ser feito e mais célere do que anteriormente. Bacana. E isso também vai afetar a rotina. Para quem está assistindo o programa não sabe, mas eu já cheguei a participar de algumas diligências com o Bruno lá em Dourados, né? A gente visitou alguns cartórios, né, Bruno? Quero saber o que vai mudar na rotina prática e efetiva do advogado a partir disso, do advogado e também do cidadão, como você bem enfatizou. Assim como a gente viu antes da pandemia ou na pandemia, o judiciário se modernizar e trazer o meio eletrônico para o judiciário, agora o cartório vai fazer essa mesma modernização. Então, o advogado pode, do escritório dele, dar início aí a um registro de um imóvel, de uma compra e venda, a certidão de óbito, ao início dessa certidão de óbito, como eu disse anteriormente, a iniciar os procedimentos para a construção de uma incorporadora, de um empreendimento, de um condomínio, ou um condomínio de casas e apartamentos, tudo isso do seu próprio escritório, sem ter que ir ao local, ao cartório. Então, eu posso, daqui de Dourados, abrir, ou poderei, né, fazer isso após a lei, abrir um empreendimento lá em São Paulo, ou na Bahia, ou até em Macapá. Show de bola. Então, uma coisa que você acabou de dizer também chama atenção, após a lei passar a valer, né? Qual que é o famoso vacatio legis dessa lei aí? Ela já está valendo? Já pode ser implementada pelos advogados e quem quiser peticionar de alguma outra forma? Isso é importante porque primeiro a gente precisa entender o que a lei criou. A lei criou primeiro esse sistema eletrônico de registros públicos, que a gente chama de SERP, a própria lei chama de SERP, e ela dá um prazo para esse SERP ser criado. O prazo é 31 de janeiro de 2023, a criação do SERP. Pouco menos de um ano, né? Pouco menos de um ano. E o que o SERP vai ser? Ele vai ser o sistema que vai integrar todos os cartórios do país nesse sistema. Então, eu vou poder entrar no SERP e buscar aí a consulta dos cartórios pelo país inteiro. Até janeiro do ano que vem, todos os cartórios devem se adequar a essa imposição legal, né? Caso isso não aconteça, o que pode surgir de punição para esses cartórios? Como eu disse, a gente tem o prazo até 31 para a criação do SERP, mas existem algumas coisas que ainda não foram regulamentadas, que vão ser regulamentadas pelo CNJ, pela Corregedoria Nacional do CNJ. Uma delas é a criação do SERP está datada de 31 de janeiro de 2023. Mas como esses serviços vão ser iniciados e qual é o prazo para o cartório se adequar a isso, isso não está bem estipulado pela lei. Vai depender da regulamentação. O que eu quero dizer? O cartório vai ter que estar ligado ao SERP, mas não necessariamente todo o banco de dados dele terá que estar no SERP em dia 31 de janeiro de 2023. Esse prazo de toda essa informação do cartório ainda não está na lei, deve vir com a regulamentação do CNJ. Isso aí... Então, a princípio, o cartório só vai poder ser multado ou ter alguma punição se ele não se enquadrar ao SERP, mas não necessariamente trazer todo o banco de dados dele para o SERP ainda. Num primeiro momento, ele vai se integrar a esse sistema e, a partir disso, ele vai digitalizar todo o seu acervo. Porque, quando a gente pesquisou, quem acompanha, principalmente, o noticiário jurídico e político, né? Porque isso aí nasceu de uma lei, então foi muito divulgado também pelas editorias de política. A coisa que mais chamava atenção era justamente isso, a digitalização de todo o acervo, né? A gente tem sempre na memória casos de destruição dos registros de alguns cartórios, né? Isso era uma cultura em determinados locais mais afastados do Brasil. Eles vão ter que digitalizar isso a partir do momento em que eles estiverem já integrados nesse sistema, é isso? Exatamente, Paulo. E isso é importante a gente levar em consideração quantos cartórios a gente tem no país que vão ter que se enquadrar. Se a gente falar de cartórios de registro de imóveis, a gente tem uma média de 3.600 cartórios no Brasil, só de registro de imóveis.
de registros públicos que vão se enquadrar ao SERP, a gente está falando de 10 mil a 13 mil cartórios. Até 13 então, mil. É um número muito elevado. Exatamente, até 13 mil. Aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente tem quantos cartórios em atividade? Olha, Paulo, eu não tenho essa informação, mas eu acredito que a gente deva ter só em Mato Grosso do Sul, deve estar falando em pouco mais de 40 cartórios. É muita coisa, né? E você, na sua prática, você é um jovem advogado, você está com aproximadamente aí 10 anos de atividade, né? Depois que você pegou a sua OAB. Qual que tem sido a sua relação pessoal com a atividade dos cartórios? O que a gente pode esperar do Bruno do futuro, a partir de 2023, com o SERP já regulamentado? O que você vê de mudanças, tanto para os jovens advogados, também como para os advogados que estão surgindo e já vão pegar essa facilidade aí em funcionamento? A maior dificuldade que a gente tem como advogado, principalmente, é a comunicação com os cartórios. Outra informação importante para isso que eu vou dizer agora é que menos da metade dos cartórios no país tem site, por exemplo. Então a gente não tem, a maioria dos cartórios nem site não tem, dispondo ali de informações importantes para o advogado ou para qualquer usuário. Então o SERP vai trazer essa primeira facilidade que eu posso ter aí contato com qualquer cartório sem ter que procurar um site, um telefone, e essas informações que hoje são informações difíceis de conseguir. Então vamos dizer que um advogado está movimentando um inventário, que ele precisa de certidão, matrícula de imóvel de outro estado. Ele precisa verificar primeiro qual é o cartório, ligar no cartório para ver qual é o procedimento, verificar qual é o custo disso. Então, tudo isso vai facilitar. Eu poderei fazer numa mesma plataforma que é o SERP. Não preciso buscar esses cartórios que hoje, inclusive em alguns, solicitam que sejam presencialmente. Quer dizer, vai na contramão de tudo que a gente está falando, né? Sobre essa tendência de modernização e de abertura à tecnologia junto à administração pública com o cidadão. E é pegando esse link que eu queria fazer a próxima pergunta. Você falou que a comunicação é um grande problema, que é um entrave entre os advogados e os cartórios, né? O acesso a esse tipo de informação. A comunicação é a chave de tudo. É o que a gente faz todo mês aqui no Ponto de Vista, sempre levando as últimas atualizações, as últimas informações jurídicas para você que acompanha a TV Assembleia. A gente está fazendo comunicação jurídica aqui. Eu quero saber sobre a questão da comunicação. Essa lei, ela tem que ser divulgada também para o cidadão? Como que a gente pode trabalhar essa informação e levar essa novidade para o cidadão, para ele conhecer os seus direitos, para ele saber como acessar o SERP? Isso foi pensado no ato de elaboração dessa lei? O que a OAB, por exemplo, está fazendo? Importante nesse ponto, Paulo, como a lei é muito nova, a medida provisória ela vem ali sendo discutida para ser proposta em 2019, com vários ramos da sociedade civil, além do governamental, ela ainda é muito nova. Então, a gente não vê estímulos à educação ou a condições para participar aí do SERP, até porque a gente ainda não sabe muito bem como ele vai ser. Mas é claro que uma educação para o cidadão vai ser importantíssima para que a gente tenha aí um SERP que funcione de forma 100%, né? Que mude a vida do cidadão. Porque se não houver essa educação para que o cidadão possa ter acesso a isso, isso dificultará a grandiosidade dessa legislação. Mas eu acredito que sim, as instituições como a própria OAB devem, a partir de agora, então, começar a trazer algum tipo de educação para os cidadãos, inclusive para os advogados. Hein? Muito bem, a gente está falando hoje com o Bruno Rumiato, que é um advogado lá de Dourados, está retornando ao nosso programa, ao Ponto de Vista hoje, falando sobre a medida provisória 1085, que se transformou em lei e virou a lei número 14382 e trouxe a instituição desse SERP, esse Sistema Eletrônico dos Registros Públicos no Brasil, popularmente ficou conhecido como a MP dos Cartórios Digitais. O papo não terminou, a gente vai fazer um breve intervalo, volta daqui a pouco, para saber mais o que continua mudando com essa nova realidade aí a partir de 2023. Fica de olho, esse é o Ponto de Vista. Quantos negros ou negras ocupam cargos de chefia no seu local de trabalho? 55% da população brasileira é negra, mas ocupa apenas
12% dos cargos que pagam os maiores salários. Recusar a contratação de trabalhadores ou impedir a promoção por preconceito de raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade é crime de racismo e a pena pode chegar a até 5 anos de prisão. Olha só, a gente volta agora com o segundo e último bloco do Ponto de Vista. Lembrando que hoje a gente está falando sobre a digitalização dos cartórios, uma iniciativa que veio aí por meio de uma medida provisória e já está valendo como lei. O meu entrevistado hoje é o advogado Bruno Rumiato e é para ele que eu vou perguntar agora. Bruno, como que surgiu essa ideia de se trazer um sistema eletrônico que integrasse isso de forma nacional, todos os registros públicos no Brasil? A gente já teve alguma iniciativa parecida com essa que pode ser considerada assim um embrião do SERP? Importante, Paulo, porque a gente vem no movimento de digitalização dos cartórios e um movimento de modernização. 2 exemplos iniciais que eu gostaria de trazer, que já traziam essa modernização, um deles era o Cartório Mais, onde é uma espécie de cartório mais, onde você buscava ali uma interligação com cartórios de outros estados. Então, eu precisava de uma certidão de nascimento, uma matrícula de imóvel, eu me dirigia até esse cartório e solicitava esse registro lá desse outro estado, dessa outra cidade. Eles enviavam para o Cartório Mais e eu tinha acesso a essa matrícula de imóvel, certidão de nascimento, certidão de óbito ou outro documento de registro público. Então, isso facilitou muito a vida do advogado. Uma segunda modernização é o e-notariado, que é o que? A possibilidade que foi criada no início da pandemia, onde a autenticação de firma, né? A gente ficou em um período que não poderia ter muitas pessoas no mesmo local, então você não poderia se dirigir ao cartório, e o cartório começou a poder fazer o quê? Reconhecer a firma, a assinatura da pessoa por meio digital. E como era feito? E como é feito, né? Na verdade, pode ser feito ainda hoje. Eu tinha assinatura, o tabelião, na hora de reconhecer, ele fazia uma vídeo com a pessoa que assinou para verificar a autenticidade da assinatura, se foi ele mesmo que fez, e ele dava ali a fé pública como reconhecimento de firma naquele documento. Então, são 2 exemplos importantes aí da modernização. Mas é importante dizer que o SERP ele vem de uma exigência praticamente internacional, porque vários países do mundo, países que estão mais desenvolvidos que o Brasil, já fazem esse tipo de cadastramento nacional e não da forma que nós fazíamos anteriormente. Então, é uma exigência não só local de digitalização, mas também uma exigência internacional e uma necessidade para se modernizar. Quer dizer, isso aí é fruto dos tempos, né? Misturou com pandemia, misturou com um atraso que o Brasil já precisava ter se modernizado, misturou com outras iniciativas do setor privado e nasceu o SERP. Agora, eu queria, para finalizar o nosso programa de hoje, Bruno, falar como que esse sistema, parece ser algo vultuoso, como que esse sistema vai ser criado e executado, né? Porque a lei estipulou um prazo, a gente tem menos de 1 ano para ver o nascimento desse SERP, mas a gente sabe como que, de fato, ele vai ser concebido? É importante essa pergunta porque um sistema desse ele vai ter um alto custo, né? Provavelmente, e ele tem uma necessidade que vai ser de ter um mecanismo importante para que ele funcione bem em todo o país. E como ele vai ser criado monetariamente, em forma de dinheiro? Como ele vai ser financiado? Como que ele vai ser financiado? Quem vai bancar essa criação? A lei traz que vai ser criado um fundo pelos cartórios que vão se adequar ao SERP e eles vão, após a regulamentação do CNJ, que vai definir qual é o valor, qual é o montante disso, custear o fundo para que o fundo, então, crie o SERP e custeie, né, a criação desse SERP e a manutenção dele. A manutenção esse fundo vai servir, então, para manutenção do SERP e para integralização do SERP com os outros cartórios. E ele vai ser custeado pelos próprios cartórios que vão se enquadrar ao SERP. Isso é importante dizer. A questão a respeito dos custos, isso tende a ter algum reflexo no custo que vai ter pro contribuinte, pro cidadão que está precisando de um serviço? Aparentemente, a gente imagina que isso vai baratear, né, o custo. A ideia é essa, e principalmente no Mato Grosso do Sul, né, onde o custo do cartório ele é um pouco elevado, é importante considerar que a ideia do SERP é para que barateie o custo,
principalmente aí quando a gente fala de registro de imóveis, que tem um custo muito elevado. A ideia é que venha a ser barateado esse custo, porque os cartórios integrando ao SERP, eles automaticamente vão atender os interessados, cidadãos, advogados, do meio jurídico, por meio digital, então ele pode diminuir os custos com papel, com servidores, né, com funcionários no cartório, e isso diminuiria o custo dos cartórios, e isso pode ser repassado posteriormente para o usuário, como o cidadão e o advogado. Coisa boa, a gente espera que isso de fato se cumpra e fique mais barato e mais rápido para quem depende de algum serviço nos cartórios, que a partir de 2023 serão digitais. É isso que promete a lei número 14.382, que nasceu de uma medida provisória, mas hoje é lei não só em Mato Grosso do Sul, mas no Brasil inteiro. Quem explicou aí os detalhes dessa lei foi o meu amigo Bruno, a quem eu me despeço agora e falo que na próxima entrevista eu quero falar com você presencialmente, Bruno. Exatamente, Paulo. Peço até desculpas de não poder ter ido aí a Campo Grande nessa oportunidade, mas eu tenho uma audiência hoje aqui em Dourados ainda, mas agradeço de coração o convite de estar novamente aqui, podendo contribuir um pouco com a discussão do direito e a legislação que é necessária aí para todos os cidadãos. Valeu, Bruno. Eu vou ficando por aqui. A gente volta no mês que vem com mais um tema de relevância do mundo jurídico e político. Esse é o Ponto de Vista e você está assistindo a TV Assembleia, a TV da Gente de MS. Até a próxima.